Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nosso bate-papo de hoje é o seguinte, é sobre um erro que muitas pessoas cometem ao longo da vida e eu vou falar com vocês sobre esse erro de duas perspectivas, que é o quê? Esse erro é você se apegar ao patrimônio que você está construindo, tá? Pô, Alexandre, quer dizer que eu tenho que ter desapego? Calma, a gente vai discorrer sobre isso no vídeo de hoje, né? Mas eu vou falar sobre duas perspectivas. A primeira delas é na fase da construção. Eu estou em idade produtiva, a maioria de vocês que me acompanham aqui, pelo menos pelo que eu vi, são pessoas que estão construindo patrimônio também. Então, nessa fase, tem algumas pessoas que têm muito apego à construção desse patrimônio. É interessante entender que tudo que vem de você, por exemplo, se você trabalha bastante, conseguiu comprar um carro que custa 50 mil reais. Cara, esse carro vale menos que você. Por quê? Porque você adquiriu habilidades, tem uma carreira, ganha dinheiro suficiente para poder ter comprado esse carro, ter adquirido esse carro, né? Então tem gente que parece que o carro vale mais que a pessoa, parece que a casa que a pessoa construiu ou está construindo vale mais que a pessoa. Tudo que vem de fora da pessoa parece que vale mais que ela. E não é assim, cara. É o contrário. Você vale mais que as coisas que você tem. A não ser que você tenha se alavancado muito. Por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar uma moto de 10 mil reais para eu começar a minha vida e tal, tudo mais. Só que eu peguei esses 10 mil, eu dei de entrada, eu financiei um carro de 90 mil reais, que a parcela ocupa 50% da minha renda. Pô, cara, é natural que realmente eu não tinha capacidade de comprar esse bem ainda, né? Mas contanto que você venha construindo seu patrimônio com tranquilidade, as coisas que vêm de você são menos valorosas do que você. Você tem mais valor que isso. E por que é interessante entender esse ponto? Porque você não fica com esse medo de perder as coisas. Eu não sei se tu já conheceu alguém que, por tanto medo de perder as coisas, deixa de arriscar, deixa de apostar em novas possibilidades para poder evoluir mais na carreira. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci várias pessoas assim. Tem amigos meus, por exemplo, eu trabalhei numa empresa quando eu tinha 17 para 18 anos, uma empresa muito boa para minha idade. Eu tinha 17 para 18, comecei a trabalhar como técnico, isso foi em 2012, 2012. Eu ganhava 2 mil e poucos reais, mais ou menos. Cara, isso era um excelente salário. Eu comprei um carro financiado, fiz um monte de besteira, né? Comprei um carro financiado, um celular top na época lá e financiado, também não tinha nem crédito para isso. Minha mãe que me emprestou o cartão dela para fazer isso. É tudo besteira, tudo. Inclusive eu conto essas histórias no livro que eu escrevi. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada lá. E aí, quando você se alavanca muito, você tem essa perspectiva que as coisas valem mais que você. Mas aí o que eu tava falando é o seguinte: eu trabalhei nessa empresa, eu era muito grato por esse trabalho e tal, mas só que eu queria acelerar o meu crescimento patrimonial, eu queria acelerar a minha evolução como profissional. Então eu priorizei terminar minha faculdade na época. Eu fazia faculdade de engenharia junto com esse trabalho que eu tinha. Engenharia, beleza. Aí fazia faculdade, comecei a dedicar meu tempo à faculdade e por algum momento eu pensei em sair desse trabalho. Conversei com meus pais e tal e eu saí desse trabalho. Então olha só, se eu fosse apegado ao carro que eu comprei, ao celular que eu tinha, ao meu dinheiro e tal, eu teria segurado mais tempo nesse trabalho, talvez eu tivesse me formado muito mais tarde. Não que isso necessariamente seja um problema muito grande, mas as oportunidades que eu aproveitei por ter me formado em 5 anos, provavelmente eu não teria se eu deixasse para me formar em 7 anos de faculdade, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, né? Se você for evoluir um pouquinho mais no nível de patrimônio maior, se você já está numa carreira, já tem ali uns 5 anos na sua carreira, só que você está percebendo que você não está evoluindo, às vezes você se apega tanto às coisas materiais que você tem, que você deixa de correr um risco de repente de, pô, vou desenvolver uma mão de obra aqui, vou estudar um pouquinho mais sobre tal tópico para eu me candidatar a uma vaga numa outra empresa que provavelmente eu tenho uma possibilidade de carreira melhor nessa outra empresa. Você deixa de fazer isso, porque você está apegado ao patrimônio que você está construindo. Então, nessa perspectiva de construção, é interessante você entender que, cara, o teu patrimônio vale menos que você. E que ainda que, se você for tomar risco para ter uma evolução como carreira, como profissional, vale a pena, cara. Porque tudo que você construiu, você é capaz de construir de novo. Ainda mais se você estiver ganhando mais. Então, liga um pouco desse desapego. Não tenha esse apego tão forte a essas coisas. É lógico que você não vai usar isso como motivo para você correr risco à toa, ficar liquidando patrimônio à toa. Não é isso. Acho que vocês entenderam a ideia aqui. E a segunda perspectiva é o seguinte:
para cada fase da sua vida, a nossa vida, você exige ter um pouco mais de risco e ter mais cautela, né? E para cada fase tem alguns tópicos que são mais importantes. Eu comentei no vídeo anterior aqui, eu acho que nem foi publicado ainda, que eu não consegui editar, porque não sei se vocês perceberam, eu tô gravando sempre no carro agora, né? Por quê? Lá em casa, meu filho vai completar 2 meses agora. Quem acompanha o canal aqui certinho sabe que meu filho nasceu, e aí a gente ainda tá encaixando na rotina, a casa ainda tá aquela meio loucura ali de bebê novo, então fica ruim de gravar lá em casa. Então eu tô gravando no carro aqui, tá? Então vamos lá, para cada fase da sua vida, você tem uma coisa que é mais importante. Então, é natural uma pessoa de, por exemplo, 30 anos, às vezes, decidiu comprar uma casa, tá pagando financiamento ali, ou tá construindo ainda o patrimônio. É natural que uma pessoa de 50, 60 anos esteja já com a carreira consolidada, pensando em aposentadoria, ou talvez já se aposentando. Isso são coisas naturais, é a média, vamos dizer assim, né? Se a gente for parametrizar pela média. Então, o que acontece? A pessoa passa a vida trabalhando. O brasileiro, cara, ele consegue construir patrimônio. A maioria dos brasileiros conseguem construir um bom patrimônio. Só que o negócio é que a gente é muito apegado a imóvel, tá? Eu vou dar um exemplo. A minha família mesmo, o meu pai. O meu pai, ele era militar. Hoje ele é aposentado. Ele era militar. E ele era militar à praça. E nós somos 4 filhos, né? Eu, minha mãe, 4 filhos. Meu pai, minha mãe, 4 filhos. Cara, é de se entender, se você conhece a carreira militar, se um praça, ter 4 filhos para bancar, esposa e tal, tudo mais, que minha mãe, ela se dedicava às coisas da casa, né? Então, assim, é um negócio apertado. Mas mesmo assim, o meu pai nunca foi investidor. Mas ele era um cara organizado financeiramente. Ele evitava fazer dívida, quase nunca fez dívida. E ele andava com um carrinho mais velho, sempre com um carro mais velho, porque era o que cabia no bolso dele, né? E a gente teve uma vida boa. Boa, entre aspas, assim. Nós não passamos perrengues financeiros, assim, na nossa vida. Mas, cara, ao longo da vida, o meu pai conseguiu construir um patrimônio para ele. Ele comprou uma casa, tinha um apartamento em outra cidade, comprou uma casa aqui, e aí tinha esse patrimônio. Chegou em determinado momento, se separou da minha mãe e tal, isso é outra história. Mas o que eu quero dizer para você? Que ao longo da vida, as pessoas trabalhando muito, a gente consegue construir um patrimônio. Só que esse patrimônio normalmente fica mobilizado. O que acontece? A pessoa tem uma carreira de longa data, aí ela finaliza a carreira ali, sei lá, ganhando 10 mil reais, aí vai pro INSS e dá uma queda na renda, porque a pessoa vai pro INSS se não tiver uma carreira que ganha integralmente na aposentadoria, e eu acho que isso vai acabar e tem que acabar também. Mas aí ela quer manter o mesmo patrimônio que ela tinha quando ela estava trabalhando em idade produtiva. Cara, a pessoa tem que entender que ao longo da vida, e eu tô falando aqui com você porque a gente vai chegar nessa etapa também. Eu vou chegar nos meus 60, 65 anos e eu vou ter que entender que, por exemplo, uma casa de 3, 4 quartos, hoje, por exemplo, eu moro numa casa de 3 quartos, por conta do meu filho. Mas quando eu tiver 60 anos, meu filho vai estar fora da minha casa, vai estar só eu e minha esposa. Não faz sentido eu ter uma casa com 3, 4 quartos, piscina e garagem para 3 carros. Não faz sentido. E aí, se eu tiver construído essa casa, por exemplo, ao longo da minha vida, e essa casa vale, exemplo, 1,5 milhão de reais, 2 milhões, sei lá, dependendo da cidade que for. Cara, é muito mais interessante eu liquidar essa casa e construir uma carteira de investimento que me pague dividendos com esse dinheiro. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não quer se desfazer desse patrimônio, não consegue ter esse desapego, que eu tô comentando contigo aqui, e aí a pessoa fica com uma casa caríssima, uma casa acima do que ela precisa para aquele momento, que custa caro para manter, consumindo a renda que ela tem, que é menor do que a renda que ela tinha quando estava em idade produtiva, e fica passando esse perrengue sem necessidade. Andando com um carro, por exemplo, o cara tá no final da vida dele, tá com um carro de 500 mil, sendo que a renda dele caiu. Pô, cara, troca o carro por um carro de 150 mil, pô, pega esse dinheiro, bota para trabalhar. Ou seja, tem um momento da nossa vida que o patrimônio que a gente construiu, seja ele imobiliário, seja lá o que for, ele vai ter que trabalhar mais pra gente do que a gente por ele. Que é o que acontece normalmente na fase produtiva. A gente trabalha mais para construir esse patrimônio e chega um momento que você pode definir aí na sua vida, dependendo da idade que você tem, que é para você usufruir desse patrimônio. E nessa etapa, os ativos que estão mobilizados, por exemplo, carro, casa, casa na praia, casa em outra cidade, pô, é interessante tu liquidar, deixar esse patrimônio te pagando, e se você precisar
de moradia, você pode morar de aluguel, ou você pode comprar uma casa menos custosa, né, mais adaptada para o teu momento de vida. Ah, não, mas eu gosto de viajar lá para o bairro, para a cidade e tal, para passar as férias. Cara, aluga uma casa lá, nas férias que você for. E outra, comprar casa de praia é como se fosse uma âncora para todo ano você ir para o mesmo lugar, pô. Entendeu? Então, o que eu queria comentar contigo nesse vídeo é isso. Não tenha apego demais, tanto na fase de construção, por conta ao seu patrimônio, e na outra fase, na segunda fase, que é a fase de você curtir esse patrimônio, aproveitar. Porque é muito mais interessante esse patrimônio te pagar para você poder ter uma vida mais tranquila, do que você ficar sufocado, porque tem um apego emocional absurdo ao patrimônio que você construiu, mas só que você não consegue lidar com ele mais financeiramente. Entendeu? Isso acontece muito, cara, em várias esferas. Esferas de quem já é milionário e esferas de quem construiu a vida ali devagar e tal. Nem chegou no milhão, mas tem uma boa casa, tem um carro, tem uma família estruturada ali. Só que às vezes tá numa casa que, pô, não, mas foi a casa do meu avô, foi a casa que eu construí meus filhos e tal. Beleza, cara, mas essa fase passou, né? Essa fase passou e a fase que você tá vivendo agora, seus filhos estão casados e tal. Você não precisa de uma casa gigante dessa, você pode liquidar e fazer esse patrimônio pagar a sua vida, né? Pagar a parte das coisas que você quer viver. Então era isso que eu queria compartilhar contigo. Eu quero saber de você, se isso faz sentido, se não faz, se você tem alguma história dessa na sua família, conta aqui nos comentários que eu vou responder as pessoas que comentarem aqui. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, ajuda muito a gente a atingir mais pessoas. Deixa o like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.